Deixa eu ver, não começou a gravar ainda. Aí, agora sim. Como a gente estava falando, a gente estava falando desses povos pré-colombianos. E todos eles eram politeístas, todos eram politeístas. Então agora a gente vai dar a definição do que é politeísta e monoteísta. Politeísta vem do prefixo da palavra poli, né? Poli significa vários. Tipo, policlínica, várias clínicas. Clínica dermatológica, clínica ginecológica, clínica, sei lá, otorrinologista, várias clínicas. Daí vem esse nome poli. Quadra poliesportiva. Uma quadra poliesportiva, ela vai ter a cesta do basquete, ela vai ter as marcas do arremesso do handball, ela vai ter as marcas do futebol, porque ela serve para vários esportes. Logo, poliesportiva. Então, vocês já entenderam. Quando tem poli, vocês podem saber que é vários, né? Deixa eu ver. Inclusive, eu ia até fazer uma piada aqui com a Ana, né? Se tiver uma poliana, são várias Anas, né? Poliana. Professor! Mas você é uma monoana, só tem uma Ana. Ana. E mono, vem de um só. Um só. Quando você vê esse prefixo mono, é um só. Por exemplo, quando você tem o fone de ouvido, ó. Vou pegar o fone de ouvido aqui, ó. Quando você tem o fone de ouvido, ele é estéreo. Agora, quando ele só tem uma saída de som, como é que fala? Mono, né? Não fala isso? Quando tem uma saída de som? Mono. Então, mono significa um só. Um só. E aí, dado a definição desses prefixos, é muito mais fácil de vocês entenderem essas duas palavrinhas. Monoteísta, uma religião só. Politeísta, várias religiões. Vamos dar um exemplo aqui. Cristãos. Os cristãos. Os cristãos só têm uma religião, só tem um Deus, desculpa, gente. Eu não sei se eu usei o termo certo aqui, eu vou refazer. Monoteísta é um Deus só. Politeísta são vários deuses, porque teísmo vem de Deus, né? Essa terminação teísmo vem de Deus. Então, repetindo, eu não sei se eu falei errado, mas repetindo, agora eu vou acertar. Monoteísta é um Deus só, é uma religião que tem um Deus só. Politeísta é uma religião, uma espécie de religião que tem vários deuses. Vamos dar um exemplo. Os cristãos só tem um Deus, um Deus. Os muçulmanos só tem um Deus, Alá, que é o mesmo do nosso, né? Deixa eu ver outra religião que é monoteísta. Bom, já deu um exemplo. Agora eu vou dar um exemplo de uma religião politeísta que nós temos, que tem aí pelo mundo. Por exemplo, o Candomblé. Candomblé, que é aquela região africana, tem várias entidades de deuses deles lá. Então, eles são politeístas. Vou dar outra religião aqui. O hinduísmo. O hinduísmo. Você tem Shiva, que é aquele deus que tem vários braços, assim, sabe? Que é o deus da destruição e da reconstrução de tudo. Bom, enfim, eu não vou falar da religião budista. Você tem Ganesha, que é o filho do Shiva. Você tem aquele que tem a cabeça de elefante, assim, sabe? O Ganesha. Você tem vários deuses lá. Enfim, tem vários deuses. Então, os hinduístas são politeístas. Todo mundo já entendeu isso, né? Os astecas, eles também eram. Eles também eram. Tinham vários deuses lá que eu já falei para vocês. Os incas também tinham vários deuses. Os maias tinham vários deuses. Então, essa galerinha toda aí eram politeístas. Isso aqui é muito interessante, é muito importante vocês assimilarem isso, né? Bom, vamos falar aqui dos astecas, outras coisas dos astecas. Eu já falei da alimentação deles, eu já falei da diferença. Vou fazer umas perguntas aqui, vou ver quem já está mais ligado. Qual desses três povos, entre os incas, maias e astecas, se organizavam em cidades-estados? Tá valendo ponto esse aqui, eu tô notando aqui, hein? Professor, repete a pergunta, por favor. Vou refazer então, ó. Qual desses três povos, vou dar uma dica. Dos incas, que ficavam na América do Sul, dos maias, que ficavam na América Central, principalmente, e dos astecas, que ficavam principalmente onde que é o México.
2 deles se organizavam em impérios. E um deles se organizavam em cidades-estados. Vamos lembrar o que é cidade-estado? Ó, cidade-estado é isso. São várias cidades que têm seu próprio governante, suas próprias leis, mas eles fazem parte de uma cultura maior, assim. Por exemplo, os maias, os maias, eles tinham uma cidade, cada cidade tinha a cidade de Copán, tinha um monte de cidade lá, né? E cada cidade dessa tinha o seu próprio governante, só que, por exemplo, e eles guerreavam entre si. Os maias, uma cidade maia guerreava com outra cidade maia, olha só, eles guerreavam entre si, mas essa cidade aqui tinha a sua própria lei, essa cidade tinha a sua própria lei, e eles tinham a mesma cultura, eles falavam a mesma língua, tinham as mesmas religiões, só que se, por exemplo, os astecas viessem atacar uma dessas cidades, eles se reuniam e iam contra os astecas. Ó, eu dei uma dica, hein? O Império Azteca era o principal reino, era o reino onde começou tudo, né? E eles dominavam outros povos, logo eles eram um império. Agora eu vou fazer a pergunta de novo, olha. Ó, eu falei a resposta, mas quero ver quem estava atento aí. Falei que eram 2, que eram impérios, e um se organizava em forma de cidade-estado. Os incas... Professor, Oi? pode falar? Pode falar, ganha pontos. Cada um que você souber, você ganha um ponto. Quem se organizava, como que é mesmo, professor? Cidade-estados. Eram os maias, né? Isso, já ganhou um ponto aqui. E agora tá mais fácil ainda, hein? E os incas? Os incas e... Ai, professor, incas e aztecas. Olha, lembra que eu falei, ó, você acertou o mais fácil, porque eu falei, ó, eram 3. Um se organizava em cidade-estado e os outros 2 em impérios. Peraí, professor, peraí, eu vou acertar, peraí, eu vou ter... É os últimos 2, peraí que eu esqueci o nome de um. Astecas e incas. Isso, ó, a Ana Luísa acertou o mais difícil, né? Que eram os maias, né? Que se organizavam em cidades-estados. É isso. Ah, Gente, professor, mas eu também falei, mas a Manu falou primeiro, então o ponto dela. não, ponto para as duas. Ganha ponto as Sim, duas. para as duas. Ah, que bom, Manu. Vamos dividir os pontos para vocês merecerem os pontos. Ó, agora, gente, hoje, aqui no plantão de dúvida, eu vou encerrar o plantão de dúvida. Vai ser bem mais curto, né? Eu não vou colocar os outros temas. Bom, eu só vou adiantar um dos outros temas, aí eu já vou encerrar, né? Porque o outro tema que a gente vai ver, eu já comecei a falar um pouco no bimestre passado, que eram os povos que habitavam o território brasileiro. A gente falou desses povos lá, mas antes dos índios, que a gente conhece hoje, Yanomami, Tupi-Guarani e tal, todos esses aí, quando os primeiros humanos chegaram aqui na América, tinham 3 principais grupos que eram divididos, que ocuparam o nosso território aqui, né? Antes que depois vieram dar origem a todas as culturas indígenas, né? E esses 3 principais grupos, eles tinham características muito distintas umas das outras. Bom, vamos começar a falar primeiro de um dos povos que se chamou povos caçadores e coletores. Esses povos caçadores e coletores, lembra que eu falei da Luzia? Sim. Que foi a ossada mais antiga, os fósseis mais antigos de humanos que nós conhecemos aqui no território brasileiro, Luzia. A Luzia, ela era justamente dessa galera aí, desses povos. Esses povos, olha, como o próprio nome deles dizem, caçadores e coletores. Do que eles viviam, gente? Da caça? E Coleta. de... Olha, você acertou quase tudo. Você driblou todo mundo na hora de chutar pro gol, você travou. Professor. Ó, é isso. O Vitor chegou agora. Ó, Vitor, você chegou atrasado, hein? Mas eu vou só
Fala, a gente encerrou o assunto dos astecas, depois você termina de assistir o filme lá, o vídeo que eu vou postar lá, e agora a gente está falando de outro assunto já, que eu já iniciei em outro tema, que são os primeiros povos que chegaram aqui no território que hoje é o Brasil, né, que não chamava Brasil, né, e são 3 grupos, e esses 3 grupos deram origem a todas as culturas indígenas que nós temos hoje aqui, as várias sociedades indígenas que nós temos no Brasil. E esses 3 primeiros grupos, eles tinham características diferentes. Vou falar o nome deles. Um a gente já estudou, os sambaquis, mas eu vou lembrá-los dos sambaquis. O outro são os caçadores e coletores, no qual a Luzia, que é aquela primeira humana que se tem história aqui no território que hoje é o Brasil, ela fazia parte desse grupo aí, a Luzia. Aquela bonitinha lá. Você lembra da imagem dela? Quem lembra daquele documentário que a gente viu? Ela era bem bonitinha, né? Ficou coisa falando que era a namorada dele. Ah, é? Ó, então, né, a Luzia, ela fazia parte desse grupo, né, dos caçadores e coletores. E você tinha também os agricultores e ceramistas. Agricultores e ceramistas. Como o próprio nome diz, esses povos aí já dominavam a agricultura. Eles plantavam mandioca, eles plantavam várias coisas assim, e eles, ó, eu vou falar onde cada um se situava. Ó, eu vou abrir um mapa aqui, ó. Eu não ia adiantar esse assunto, porque eu achei que a gente ia ficar mais tempo nos astecas, mas como a gente já se adiantou, já concluiu o assunto, eu vou colocar aqui, ó, mapa. Peraí. Aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que esse mapa aqui vai servir. Não tem aqui. Acho que é melhor pegar um. Depois eu acho um melhor, mas eu vou falar meio que assim por cima, ó. Não é basicamente esse mapa aqui, ó, mas eu vou situá-los com a minha. Deixa eu ver se tem aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo achar um aqui, ó. Ah, já sei como é que eu procuro eles aqui. Peraí, rapidinho, gente, ó. Mapa. Eu já vou falando para vocês já, por enquanto que eu tô. Ó, os povos caçadores e coletores, eles viviam na região onde que é o centro-oeste brasileiro, basicamente, né? Ali na região de Minas Gerais, ó. Deixa eu ver se eu acho que eu encontrei aqui, ó. Eu vou ter que procurar melhor depois. Mas eu vou falando para vocês, ó. Naquela região que hoje, depois na próxima aula que eu vou apresentar melhor esse tema, eu já apresento o mapa para vocês. Mas no centro-oeste brasileiro, principalmente, naquela parte do Cerrado ali, vivia esses povos caçadores e coletores, que viviam basicamente da caça e da coleta. Entre outras coisas, a caça que eles viviam era dessa megafauna que a gente já conhece, lembra? Se bem que a preguiça gigante parece que eles não caçavam, não sei porquê, né? Mas eles comiam se eles achassem a carniça, né? Aqui no Brasil também viveu os grandes, aqueles mamutes, aqueles elefantes. Mas, ó, há 10 mil anos atrás, o clima aqui era diferente, era mais frio, né? Então era diferente o território, né? Também, era diferente. O outro, quem lembra do sambaquis aí? Vocês lembram Pode novo, professor. dos povos sambaquis? Quem é que lembra dos povos sambaquis? O que eles comiam, basicamente? E onde que eles moravam? Basicamente, também. Lembra? Sambaqui, gente, era esse povo aqui, ó. Ó, eu vou fazer o seguinte, vai ficar muita informação,
Então, eu vou deixar para a gente falar desses povos na próxima aula. Na próxima aula. Senão vai juntar os astecas, vai juntar tudo. E aí embola a cabecinha de vocês. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Quem já colocou, quem não colocou o nome aí eu vou encerrar a aula do plantão de dúvida, né? Quem já colocou o nome aí, gente, já pode sair. Quem não colocou o nome ainda, coloca o nome aí, gente. Já pode ir lá almoçar, fazer as liçõezinhas que vocês têm que fazer aí, tá bom, gente? Tchau, professor. Tchau, tchau, Isabelle. Ótima Tchau, tchau, semana. Ana. Tchau, professor. Tchau, Maísa. Tchau, Manuela. Tchau, Kathleen. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Vinícius. Tchau, professor. Tchau, Tawane. Tchau, Raíssa.